Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong para mais uma aula de animação 3D. Essa é da disciplina de animação 3D 1, SMD UFC. E nós vamos falar hoje sobre rigging, que é o processo de você criar um esqueleto. Então, nesse momento, a ideia é a gente ter uma visão geral. Na última videoaula, nós falamos sobre um rigging baseado em cinemática direta, onde um personagem um objeto é filho do outro e assim por diante. No rig nós temos um processo semelhante, só que nós podemos contar com um outro processo chamado cinemática inversa. Para fazer cinemática inversa, na verdade, você precisa de alguns elementos de constraints, de restrição e processos mais avançados. Então a ideia dessa aula de hoje é basicamente a gente ver um esqueleto que possa ser funcional. Para isso, nós vamos começar fazendo uma pequena revisão das aulas de modelagem e nós vamos criar um pequeno personagem aqui do zero. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um modificador mirror, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte, vou entrar em modo de edição. Veja que quando eu apliquei o mirror, aparentemente não aconteceu nada. Porque o que eu estou fazendo é um espelhamento no eixo X. O que acontece desse lado vai acontecer do outro. Só que esse elemento está nos dois lados. Se eu teclar G, X, pronto, eu separei. Então o que eu fizer de um lado vai aparecer do outro. Eu vou selecionar essa face. Opa! X, Faces, pronto. E pode ocorrer um probleminha de eles estarem passando um pelo outro, então o que eu faço? Eu clico nessa opção Clipping. A partir daí, quando eles se juntam, eles não se largam mais. Isso é um exemplo de amor. Vou deixar ele completo. Subdivide. Smoothness, já está tudo ok. Opa, vou tirar o Clipping aqui. Vou teclar no modo de wireframe para apagar esses vértices aqui. E aí eu tenho só uma banda, digamos assim. Vou ligar o clipping de volta, porque aí eu já grudo esse elemento aqui. Vamos supor que seja o torso. Eu quero fazer um personagem simples. A ideia mesmo é falar sobre rigging. Então eu não vou entrar tanto no mérito da questão do personagem. Ok? Voltando aqui, vamos ver aqui de lado, SY, fazer uma escala no eixo Y, mexer um pouquinho aqui com os vértices, tá? Então eu vou querer um bípede bem simples, não muito convencional. Teclar I. Mais uma vez, essa aula sobre mirror, esse tipo de coisa, vocês podem ver nas minhas videoaulas de modelagem. SZ0, SZ número 0. E eu tenho esse coplanar aqui. Na verdade, eu quero fazer SY. Olha a coxa desse rapaz. Vou criar entortar um pouquinho aqui, mas pelo fato, mais uma vez, esse Z0 de estar fazendo a dobra do joelho. Então eu vou criar uma coisa bem simples, como eu falei. Eu percebo que esses elementos ficaram um pouco para fora, para dentro demais. Ok. E o pé dele eu posso simplesmente puxar uma outra extrusão para cá, Ctrl R para gerar aqui um elementozinho. Então assim, esse personagem não vai ficar aquela coisa linda não, mas a ideia é eu ter, como eu falei antes, um bípede para poder brincar. Um bípede para você chamar de seu. Ok? Shade Smooth. Opa! Shade Smooth.
Um outro elemento que a gente usa bastante também é o Subdivision Surface. Agora está ficando mais fofinho, né? Vou separar uma parte aqui que eu quero que seja para a formação do braço dele. E aí eu vou... Opa! Não era isso que eu queria. R. E. Extrusão. Mais uma vez SX0. Tornei os elementos mais ou menos coplanares. Tá. A mão dele eu vou tentar fazer uma mão bem simples mesmo. Ela vai ter basicamente o polegar. Ctrl R aqui para ter uma certa dobra. Ok. Então assim, é um personagem não convencional. Um pouquinho dobrado aqui. Aqui, nessa junta, digamos assim, se eu teclar Ctrl B, eu faço um bevel, onde eu posso dizer que eu quero 3 segmentos, tá? Para ter uma dobradura mais interessante. E a partir daqui eu posso ter uma coisa... Opa! Cliquei no botão errado. Alt-clique. Vocês podem acompanhar também pelas teclas que vão aparecendo. Ok. Eu faço uma coisa mais ou menos assim para poder ter uma dobradura. Enfim, a ideia é ter apenas uma noção, mas como eu falei mais uma vez novamente, do que SY. De ter um bípede para a gente poder brincar. E está faltando a cabeça dele aqui, né? Eu posso fazer algo em cima do pescoço. No caso, vou teclar extrusão, S, até descer um pouquinho. Pescoço, SZ0, extrusão. 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 Scale. Ctrl R. Deixa eu ver como é que está de frente. Pronto, é basicamente isso. O que eu quero, na verdade, é um elemento que possa ser um bípede para criar um rigging. Ok? E aí, a partir daqui, isso aqui eu tenho como enfeitar mais o bichinho, para não ficar tão... uma coisa interessante também é compreender que, assim, é interessante você ter elementos para que ele possa dobrar quando você for manipular. Até que está ficando bonitinho. Vou colocar esse elemento aqui como se fosse no solo. Chamar ele de bípede. Ok? E aí a gente começa o nosso processo. O Blender ele trabalha com armaduras. Então eu vou criar aqui, existem várias formas de você fazer isso, algumas vêm quase prontas. Mas quando eu crio uma armadura, ele cria um bone. E a partir desse bone eu vou criando outras coisas.
Aqui eu tenho as propriedades da minha armadura, ou seja, do meu rigging. Normalmente eu chamo esse personagem, esse elemento de rig, para identificar, ok? E a partir daqui, uma coisa que eu acho interessante também criar é, a partir do momento que eu estou aqui em Edit Mode, né, eu posso criar, vou colocar XX Mirror, ou seja, eu vou fazer um espelhamento no eixo X. Vocês vão já entender por quê. Esse aqui eu vou considerar que ele seja... Opa, e aí? O que que acontece? Eu estou perdendo a minha visualização. GZ, vou colocar ele mais ou menos aqui, para começar a fazer o torso dele. Então, uma ideia para se trabalhar com isso é Viewport Display in Front. Ele vai estar na frente de tudo, então eu vou saber exatamente o que eu quero, como é que estão espalhados esses bones. W, Subdivide, e tem uma certa dobradura aqui. Como eu coloquei aquela opção de espelhamento, se eu teclar um Shift E, ele vai fazer uma extrusão para os dois lados. E se eu teclar simplesmente E, ele vai fazer uma extrusão comum. Eu vou gerar um pescoço aqui, E novamente, Z para manter ele exatamente no eixo. Tá? Aqui seria mais ou menos o ombro dele. Normalmente eu teclo E e vou para o cotovelo para ver a questão da dobradura. E novamente. E eu posso ter aqui uma extrusão para seguir esse dedo. Se você tivesse mais dedos, você faria uma coisa mais ou menos assim. E a gente tem que ver aqui de frente também como é que ele vai estar se encaixando. Eu acho que ele aqui, ou você subdivide ou você faz o seguinte: diminui, extrusão, coloca para cá. Tá? Vamos ver aqui da visão de lado, tocando no número 3. Pronto. Então eu estou criando o meu rigging, um esqueleto que vai manipular essa malha com menos elementos do que se você tivesse que trabalhar às vezes com milhões de vértices. Tá? Com relação às pernas dele, Shift E novamente. E aí a gente até pode mudar um pouquinho isso. Extrusão. Extrusão, normalmente você faz até essa parte aqui do personagem, calcanhar, e aí você tem aqui, houve um pequeno problema aqui que foi, eu puxei demais, não era para ter puxado naquela hora, então posso simplesmente subdividir novamente. Opa, cuidado para pegar na bolinha e colocar aqui. Muito bem, eu tenho basicamente o meu personagem com um esqueleto que vai controlar tudo. Se eu teclar Tab novamente, eu entro em Object Mode, mas eu posso, já que eu estou trabalhando com esqueleto, entrar em Pose Mode, onde eu posso testar. E veja que eu estou utilizando, ele está utilizando aqui cinemática direta ainda. Ok? O que acontece? Eu estou matando o sujeito. Então o que preciso é que esses dois sejam filhos desse. Ctrl P, Keep Offset. Se colocasse conectados, eles iriam conectar, por exemplo, Ctrl P, Connected, eles iriam conectar lá com o início do bone. Então não é isso que eu quero. Keep Offset, mantenha a distância. Ok? Então, indo novamente para Pose Mode, agora esse aqui vai controlar tudo. Como eu sair aqui desses elementos, o que vai acontecer? Como é que eu volto para lá? Se eu teclar A, seleciono tudo, Alt R, Alt G e Alt S, eu tiro, ele volta para a pose inicial.
Bom, uma vez que eu tenho um esqueleto, eu posso ligar. Mas antes de ligar, vamos fazer alguns experimentos. Como é que entra a questão da cinemática inversa? Ela pode entrar aqui. Quando eu estou em Pose Mode, eu teclo Alt e K. E aí, uma vez que eu puxo isso aqui, vem tudo junto. Ó. Alt e K é a cinemática que permite que eu puxando esse, os outros venham. Mas está esquisito, porque vai ser difícil de controlar esse personagem se eu puxar aqui e vier todo o corpo. Talvez fosse interessante, em termos de mão, né? Estamos falando de rig bem simples, se eu tivesse esse, só o braço, ou no máximo isso aqui. Então o que muitas vezes eu consigo fazer é o seguinte, eu vou para as características de Bone, Relations, e ele fala Parent. Aqui, eu não posso tirar o parentesco, mas eu posso dizer que está desconectado. A mesma coisa eu faço aqui. Então, se eu estou em Pose Mode e no Alt e K, então ele vai puxar só aqui. Então, o que facilita bastante. Me permite ter poses de forma bastante interessante, feitas de forma bastante rápida. As pernas é um outro elemento, né, que inclusive já está mais ou menos desligado ali. Tá? Mas que eu poderia fazer a mesma coisa, pelo menos aqui nessa parte. E existe uma outra forma de você colocar IK em que os pés se mantenham no chão. Mas isso é um rig um pouco mais avançado, nós não vamos falar disso hoje. Bom, uma vez eu tenho isso, vou colocar em Object Mode, tenho um personagem, então eu seleciono o personagem, seleciono o rig, ou a armadura, Ctrl P, vou colocar with automatic weights, ou seja, com pesos automáticos. O que eu quero fazer com isso? Eu quero criar pesos para cada bone em relação à malha. Se eu teclar agora Ctrl Tab, depois Weight Paint, eu vou perceber que eu tenho, aí eu posso ver através dessa barra aqui de propriedades de objetos, cada bone ele gerou um peso em relação àquela malha. Ok? Ctrl Tab, vou para o Object Mode, eu estou com o personagem ligado. Se eu der Ctrl Tab aqui, eu vou para Pose Mode, então eu tenho agora esse personagem meio desproporcionalzinho, o bichinho, né? Em que eu posso fazer várias coisas com ele. Ok? Eu ainda posso continuar usando cinemática direta, né, rotacionando e fazendo o que eu quero. Para testar e para a gente ver as possibilidades que a gente tem com relação a esse tipo de rigging, até para a gente contrapor e ver a diferença entre esse rigging e aquele rigging que é só cinemática direta, nós vamos fazer uma animação de caminhada aqui. Né? Mais uma vez, a caminhada sempre é aquele elemento que nos dá várias possibilidades de conseguir fazer o que a gente quer, ou seja, saber se o rigging está correto. Ctrl Tab, só para entrar, eu vou mudar aqui essa câmera. Então vamos lá, aqui é só para me ver na câmera. Então eu vou entrar no rigging, ele está como Object Mode, eu vou colocar em Pose Mode e vou começar a brincar com ele. Então aqui no meu Dopsheet, aqui Queuing, vou colocar Lock Hot Scale. Uma outra possibilidade, se o tecladável aparece Whole Character. Então toda vez que eu teclo I, ele faz uma posição para todo, marca um keyframe para todos os bones, todos os elementos dessa armadura, ok? Então vamos começar, eu vou ligar aqui o Rec, eu vou começar fazendo uma pose de contato. No caso aqui eu vou fazer assim, aqui essa perna está para cá, então
utilizando aqui coordenadas locais, é mais interessante, especialmente para esse tipo de animação, tá? Quando eu vou trabalhar com caminhadas, inclusive, o ideal, às vezes, normalmente o ideal é trabalhar com cinemática direta. Vou baixar aqui, encostar no chão e o outro pé tá mais ou menos aqui. E aquele mesmo esquema. Se um elemento, por exemplo, se a perna da frente, se essa perna está para frente, esse braço desse lado vai estar para trás, que é para gerar a questão do equilíbrio, tá? Então eu vou fazer uma caminhada bem simples, naquele esquema novamente de duas poses, ok? Seleciono tudo e aí vamos dizer que a nossa caminhada tem 25 frames, um segundo, uma caminhada completa para entrar em loop, tá? Então eu vou teclar I novamente aqui. Então eu tenho que o primeiro e o último vão ser iguais, mais ou menos na metade é isso aqui. O que eu posso fazer é dar um Ctrl C, Ctrl Shift V. O que eu fiz? Eu espelhei. E essa é uma das vantagens de você ter um Bonnie. Como é que ele faz isso? Como é que ele sabe disso? Olha só. Eu vou colocar a minha animação como se fosse 24 frames, né? Porque o último é igual. Eu praticamente tenho quase que já uma caminhada. Como é que ele faz isso? A questão é que você tem na hora de fazer, ele gera isso automaticamente, porque eu gerei o mirror. Bonnie 001L. Do outro lado tem o Bonnie 001R. Left e right. Se você colocar R no final ou perto do final, ele vai entender que esse é o lado esquerdo e o lado direito e ele pode espelhar. Então o que está faltando aqui é fazer exatamente a pose de passagem. Veja que com duas poses ele está entrando aqui no chão. Opa! No caso aqui é interessante tirar o Alt e K. Só quero que ele suba. Aí eu posso até colocar de volta. A perna que estava atrás, quando ela chega aqui na metade, ela vai ter uma tendência a dobrar. Ctrl T. Se eu quer fazer mais assim. Vou teclar I aqui novamente. Então, aí sim eu vou ter o pé dele também. Quando ele chega aqui, ele poderia estar já no chão. E pode acontecer também com esse aqui. Deve acontecer. E tem uma coisa interessante que é o seguinte: eu vou selecionar tudo, Ctrl C, mais ou menos aqui na metade, Ctrl Shift V. E voilà! Tem uma caminhadinha rápida, mais funcional, utilizando Bonnies, que você tem já exatamente um espelhamento bem preciso do que seria mais complicado de fazer se você usasse tudo na mão. Então é isso, gente. A aula introdutória sobre rigging. A partir desse esqueleto você pode inclusive fazer vários tipos de elementos. Esse é bem básico, né? Existem cursos completos de disciplinas só de rigging, e você vai colocar controladores e etc. Ok? E vamos ficando por aqui e até a próxima.